Bom dia a todos. Vou falar mais solto aqui. Então, como foi já falado, explicado, nós hoje estamos fazendo essa conferência municipal, cujo objetivo é encerrar o processo de elaboração do plano, né, que redundou num projeto de lei, num minuto de projeto de lei, cuja ideia a gente está aprovando aqui agora, com os destaques, com as alterações que foram feitas. Obviamente, esse é um processo, como disse o Geraldo no início, está iniciando o processo final, né? No fim nós vamos falar ali disso ali, mas o que vai acontecer agora é, a partir das alterações que foram incorporadas, do que foi sair de hoje, que incorporar, então, nessa relatório final e na minuta de lei, vai estar sendo encaminhada ao Conselho Municipal, né, de Política e Gestão Territorial, para que, aprovado no Conselho, seja encaminhado então à Câmara Municipal, para estar sendo discutido na Câmara e transformar numa lei, né? Como eu gosto sempre de dizer, a ideia que foi quando a Lei de Diretriz de Mobilidade, né, a lei federal, que obrigou os municípios a elaborarem seus planos de mobilidade e fazerem uma lei municipal com plano de mobilidade, não ser dono da verdade e dizer que o resto da vida vai ser isso que tem que ser feito dessa forma. Definir um caminho a ser seguido, que obviamente vai ter que, ao longo do tempo, vai sendo mudando, vai tendo direções, mas que para alterar essa direção e esse caminho, tem que ter um processo de discussão. Não pode ser simplesmente da cabeça de alguém falar, não vai mais fazer uma via aqui, nós vamos fazer agora uma via ali. Ou não vai fazer isso, não vai mais investir em transporte coletivo, agora nós vamos investir em transporte privado. Pode até ser que a sociedade queira mudar para isso, mas precisa fazer a discussão, alterar a lei e aí sim mudar essa direção. Então a ideia é essa, né? Está sendo feita. A empresa Cidade Viva, né? Uma empresa que tem uma larga experiência em fazer planos de mobilidade, fazendo em vários lugares. Participamos do processo licitatório aqui, técnica e preço, né? E tivemos a melhor nota técnica e o menor preço oferecido, por isso fomos contratados, né, para fazer esse trabalho, que, como diz o Gilberto, foi bem interrompido pela pandemia, né, tivemos que paralisar a pesquisa, adiar, refazer muito trabalho, mas enfim, estamos chegando então nesse final agora, nessa questão. Então, antes de mais nada aqui, só para a gente lembrar, né, o que foi o conteúdo do plano de mobilidade como um todo, né, a gente iniciou lá como um diagnóstico, né, que foram feitas, apresenta a cidade, a situação da mobilidade na cidade, através de uma leitura técnica, né, que foi feita, e de uma leitura comunitária. Então fizemos reuniões nos bairros, fizemos nas regiões, fizemos audiências públicas para levantar as demandas da população e fizemos uma série de pesquisas, vistorias em campo, que, somada à expertise nossa e da equipe multidisciplinar que participou, construiu então uma leitura técnica, somou com essa leitura comunitária, transformou no diagnóstico. A partir daí, definiu as diretrizes que apontam os objetivos e os caminhos a serem seguidos, né? O prognóstico e construindo cenários, o que vai acontecer se nada for feito, e com os cenários que foram construídos, então, os cenários futuros. Definido isso, fechamos propostas, né, que apresentam programas e ações para atingir os objetivos do plano. Foi feito a partir daí um plano de ação e investimento com hierarquização das ações, curto, médio e longo prazo, e apresentado orçamento e cronograma de implantação para essas propostas, e proposto um sistema de monitoramento e avaliação para acompanhar ao longo do tempo, né? A própria lei federal já prevê 10 anos de prazo de revisão do plano, mas ao longo desses 10 anos acompanhando o desenvolvimento do plano para acompanhar o que está acontecendo. A gente propõe alguns indicadores, inclusive, para isso. Então foram realizados, só para a gente lembrar, pesquisas, né, de origem e destino domiciliar, origem e destino de tráfego, numa linha de contorno da cidade e numa linha que a gente chama de streamline, que é de atravessamento,
uma aldeia de transporte coletivo através de dados da bilhetagem, dados de rastreamento e posicionamento dos ônibus, e uma aldeia de carga urbana através de entrevistas com transportadores, né, para construir então como que se dá esse deslocamento, quais as necessidades de deslocamento na cidade. Podia descer com isso também, né? Foram feitas pesquisas de engenharia de tráfego, com contagem de fluxo classificada, de fluxo de pedestres e bicicletas, de velocidade pontual, velocidade de retardamento, nível de capacidade e pesquisa de capacidade e nível de serviço, pesquisa do estacionamento rotativo, qual a rotatividade, como é que é usado, pesquisa de ocupação de veículos, né? Foram feitos também pesquisa operacional de transporte coletivo, de embarque e desembarque, para saber como se dá esses movimentos, e pesquisa de opinião, avaliação do sistema de transporte coletivo, avaliação do sistema de ciclovia, pesquisa de preferência declarada, que foi muito interessante, para identificar assim, até que ponto as pessoas estão dispostas a trocar o seu modo de que ele usa de transporte por um outro, o que precisaria colocar. Se aumentar a quantidade de ônibus em 50%, você vai deixar o carro da ônibus? Então, todas as pesquisas foram realizadas, estão lá disponíveis no site, né? Tem um relatório específico só das pesquisas, né? Está tudo colocado então nesse site aí, ó, todos esses documentos estão lá, www.mobilidademarigá.com.br, né? E a gente vai estar dando ênfase nessa conferência, não é essas dados e informações, que isso já, né, já foram feitas 4 audiências públicas grandes, e essa conferência agora, e a gente vai dar o foco em discussão do plano transformado em um minuto de projeto de lei, né? Onde a gente tentou resumir, colocar tudo que estava então nesse plano aí. Então, diretrizes, nós não construímos esse plano, né, a partir do nada, foi feito a partir de diretrizes para atingir o que a gente chama da cidade desejada, né? Então elas partem da ideia geral de uma cidade desejada que supere o enfoque direcionado apenas para a mobilidade urbana, mas pensa a cidade como um todo colocada, necessária para Maringá, né? Então que seja uma cidade com maior equidade de oportunidades, uma cidade construída e feita para todos os cidadãos e cidadãs. Então esse princípio básico que norteou, onde a gente buscou mudar, fazer uma real priorização dos meios não motorizados sobre os motorizados e transporte coletivo sobre o individual, né? Esse foi o eixo colocado, uma inversão nas prioridades em relação aos políticos até aqui desenvolvidas, né? Que são muito voltados para automóveis, e uma maior democratização do espaço viário e uma lógica que iniba excessivos movimentos pendulares, sempre que possível você ter uma desconcentração para evitar grandes deslocamentos das pessoas. Então, a partir dessas diretrizes gerais, foram construídas diretrizes setoriais, tanto ambientais, urbanísticas, socioeconômicas, planejamento integrado, instrumentos de planejamento e gestão de mobilidade, né? Ambiental, por exemplo, aplicação das políticas de incentivo ao modo de transporte coletivo, inibição do individual, política de incentivo à migração do usuário do transporte coletivo, obrigatoriedade de alteração da matriz energética do processo de renovação da concessão, implementação de metas de curto, médio e longo prazo de substituição da frota. Do ponto de vista urbanístico e econômico, formas externas de financiamento do transporte coletivo, não fomentar desnecessariamente atividades entre os distantes centros urbanos, mas desenvolver atividades locais, estratégia de adensamento, incentivo ao uso misto, tanto regional quanto de edificação, composição de índices urbanísticos, utilização da mesma composição que permite ampliação dos passeios, redução do limite de velocidade nas vias urbanas arteriais, definição de velocidades máximas praticadas nas vias, tudo isso feito em conjunto, né, ou em consonância com o plano, com a revisão do plano diretor que está sendo tocado pelo Instituto de Planejamento, né? Então tudo isso está sendo feito seguindo a mesma lógica trabalhada lá. O planejamento integrado, né, em função disso, né, com incentivo ao uso dos meios não motorizados de transporte coletivo, incentivo ao uso misto de ocupação e um modelo equilibrado de densidade demográfica e construtiva, né, que permita dar mais efetividade ao sistema de transporte. E
nada disso vai funcionar se não tiver uma gestão muito forte. Então, tem diretrizes específicas para gestão, né, com fortalecimento do órgão gestor, estruturação do órgão gestor voltado para a mobilidade urbana, implantação de políticas de contratação de concurso público, aprofundar os papéis desempenhados pelos institutos de participação, como o Conselho Municipal de Mobilidade, e aplicação de novas e criativas formas de participação que assegura a radicalização da democracia e a ampliação da participação popular. Então, a gestão está trabalhando com essa lógica. E, por fim, então, diretrizes da mobilidade específica para trabalhar a questão do ponto específico da mobilidade, né? Que a gente destacou dos demais, como implantação de redes cicloviárias, sempre que possível, priorização da utilização do transporte coletivo, inibição da utilização do individual, construção de um espaço urbano amigável, com direito ao conforto e paisagem, disseminação através dos meios disponíveis de todas as ações que estão sendo realizadas, garantir uma agenda regular de eventos educativos, criação de programa permanente de educação, formação e acompanhamento dos servidores, atenção às populações com restrição permanente ou temporária, questão da acessibilidade, melhorar a homogeneização das condições de acessibilidade entre as diferentes regiões e municípios e realizar medidas sobre ocupação e uso urbanos que induzam a compactação da mancha. Então, a partir dessas diretrizes colocadas gerais, específicas e por tema, a gente chegou então às propostas do plano de ação, né? O detalhamento proposto do plano de ação encontra esse anexo à lei, né? Aí está, no anexo tem um quadro aí, que eu não vou nem falar muito, porque todo mundo recebeu aquilo aqui. Eu vou apresentar apenas os critérios e um resumo disso aqui, sem detalhamento, que não é aqui, né, um espaço para eles. Então, foram organizados em 7 eixos grandes, né, de organização: mobilidade a pé, mobilidade de bicicleta, transporte passageiro, logística urbana, espaço de circulação, segurança e educação no trânsito e a gestão de mobilidade. Então, esses eixos foram aqueles onde foram agrupados as propostas como um todo. Fazendo um resumo aqui, na mobilidade a pé foram 2 programas com 7 ações ou projetos, mobilidade de bicicleta mais 3, transporte passageiro 6, logística urbana 4, 8 para espaço de circulação, 2 para segurança do trânsito, 3 de gestão. Então, no fim, foram 28 programas, né, que foi dividido e estruturado o trabalho, com 153 ações e projetos. Continuando aqui, então. Essas ações, né, o plano de mobilidade, ela não tem a função de estabelecer regras e obrigações exclusivamente do poder público, né? Ela estabelece regras para ser cumpridas por toda a sociedade de Maringá, inclusive o poder público, né? Então, tem intervenções que são regulamentação de ações a serem implementadas pela sociedade civil, por empreendedores imobiliários, por proprietários, por exemplo, na frente das suas calçadas, né, pelo poder público, pelo comércio, enfim, por todos. E ela tem desde intervenções físicas, né, obras e serviços na infraestrutura, né, que são 61 ações que são obras, intervenções físicas mesmo propostas. Tem medidas que são operacionais, né? Regulamentação do uso do espaço viário, pela aplicação das técnicas de engenharia de tráfego, pela hierarquização, pela especialização do sistema viário. Tem mais 27 dessas 153 ações que são referentes a isso. Tem medidas que são gerenciais, né? Integração, comunicação, marketing, educação, redução tarifária, situação de gestão. São 58 medidas. E tem medidas complementares, né, que são conscientização da população sobre a necessidade de mudança de comportamento, valorização do transporte saudável. São 7 ações referentes a isso.
como eu disse, todo o sistema foi discutido e feito um processo de definição da complexidade, da importância e da urgência. Então, para cada uma das ações dos programas, a gente discutiu e colocou qual o grau de complexidade, o grau de importância, o grau de urgência, né, entre eles. Pontuando, foi um processo, uma oficina participativa, das que aconteceram, onde foi feito todo um trabalho conjunto para estar elencando essas propostas, e aí todas as propostas foram resultados pontuados para ver qual seria mais importante do ponto de vista das questões, e em função disso isso ajudou a fazer o cronograma de implantação do sistema de todas as propostas de ações. Também, né, foi feita uma estimativa de custo, né, de fonte de recursos para toda a implantação dessas ações, né. As ações, né, os prazos e metas de implantações foram divididos em função dos prazos dos planos plurianuais, né, essa opção que a gente adotou, na medida que é um momento onde se faz a previsão de recursos a cada 4 anos. Então, estão trabalhando com curto prazo o atual plano plurianual que está em vigor, né, a médio prazo o próximo plano plurianual e o longo prazo o outro plano plurianual ainda daqui a 2 gestões ainda. Então, todas as ações foram distribuídas em termos disso aqui. O resumo do investimento previsto por programa, o prazo, a gente chega num total de cerca de 1 milhão e 450 milhões de reais serão necessários, então, ao longo dos próximos 11, 12 anos, para estar implantando tudo que está previsto aqui, sendo que desses aqui são 356 milhões no curto prazo, mais 530 no próximo plano plurianual e 550 no outro plano plurianual, então, no longo prazo. Né? Então, do ponto de vista por tipo, né, a mobilidade a pé seriam 303 milhões, mais 64 para a bicicleta, 563 para o transporte público, 302 na logística, 168 para o espaço de circulação, 46 segurança e educação, e a gestão praticamente não tem custo, são custos internos. Né? Fonte de recursos para isso? Você pode achar no primeiro momento que é altíssimo esse valor, mas aqui tem várias fontes de recursos. Só municipal, né, está na ordem de 587, um terço daqueles valores. Estadual, 400 mil, municipal e estadual, mais 3 milhões. Federal, 288, basicamente a linha de contorno. O municipal e federal, mais 15 milhões. Da iniciativa privada, cerca de 4 milhões. Diversas, que basicamente é o subsídio ao transporte coletivo, seriam várias fontes, inclusive a iniciativa privada, mais 547, só isso mais um terço desse valor total. Como subsídio, nós estamos entendendo, né, não só você está reduzindo o valor pago pelo usuário, pelo valor, mas principalmente ter recursos para investir na melhoria da qualidade do serviço. Né? Não existe mágica, ter um serviço de transporte de qualidade custa operacionalmente o valor do custo desse transporte é muito maior. Então, o restante seria esse 1,5 milhão de valor total. Pegando aqui, ó, só do transporte coletivo, só para mostrar como exemplo, né? No primeiro momento, no curto prazo, estaríamos prevendo um gasto de 76 milhões, para no médio prazo está evoluindo para 151 e chegar a 320 depois, e eventualmente num novo contrato ainda ter outros valores aí para estar também investindo. Da onde poderia sair recursos para fazer, né? Então a gente tem o governo federal, além do recurso que é dele mesmo direto, que por exemplo obras que ele está fazendo, tem vários programas que poderiam ser a prefeitura buscar recursos para isso, programas hoje que já existem e programas que eventualmente serão criados ao longo do tempo, né, para ter feito, mas o ProTransporte, Bicicleta Brasil, o Programa de Mobilidade Urbana, ou alternativa de financiamento de organismos federais de financiamento, como o BNDES, como o FINAME, FINEM, Provias, já existem isso. Tem organismos multilaterais como o BID, né, o ACAF também, o Centro Andino de Fomento, que são hoje, têm recursos que eventualmente podem ser buscados para poder implantar essas ações que precisam.
e outros como parceria públicos-privados, convênios, contratos e acordos, concessão onerosa, operações urbanas e demais instrumentos previstos em lei que são possíveis de serem usados para isso. E do ponto de vista específico do transporte coletivo, né, do financiamento, né, pode ser o IPTU, ISS, recurso de estacionamento rotativo, taxa sobre o uso do sistema viário, né, pedágio urbano, recurso de vale transporte e outros que podem ser utilizados para estar trabalhando essa questão do subsídio ao transporte coletivo. Bom, do ponto de vista de monitoramento e revisão, né, a gente propôs indicadores, critérios de avaliação, observatório, premissas, né? Então estão propondo 3 tipos de indicadores para serem acompanhados ao longo do tempo. Um indicador-chave relativo aos objetivos fundamentais, um indicador geral, que é a soma desses indicadores chaves, né? E indicadores específicos para cada um dos programas, né? Vou falar só do indicador geral, para a gente ter ideia, né? Então propondo 6 objetivos fundamentais e buscar indicador para cada um deles. Por exemplo, reduzir o percentual de viagens pelo modo individual motorizado, aumentar o percentual de viagens a pé, aumentar o percentual de viagens com bicicleta, aumentar o percentual de viagens de transporte coletivo, reduzir o número de vítimas de acidente de trânsito e reduzir a tendência de aumento da emissão de gases de efeito estufa. Então, esses seriam os 6 objetivos. Então, estão propondo 6 indicadores, né, para medir cada um desses objetivos ao longo do tempo. E, né, por pegar um exemplo, só o indicador 1, né, que é reduzir o percentual de viagens pelo modo individual motorizado, que é medir o percentual da área do município coberto pela área de transporte coletivo, né, desculpe, esse aqui é o índice de transporte de passageiro. E o índice, para pegar um exemplo de transporte de indicador específico para um assunto, que é o transporte passageiro. Índice de cumprimento de viagem de transporte coletivo, percentual do gasto com transporte em relação ao salário mínimo ou ao salário médio do município. Enfim, tem uma série de indicadores propostos que vão sendo medidos e acompanhados ao longo do tempo para chegar a essas questões. Como fazer isso, né? Além de a prefeitura estar fazendo diretamente através da CEMOB, divulgando esse índice, é fundamental esse processo, né? Muitas cidades acabam buscando divulgar só aqueles números que são bons, para aqueles indicadores que são positivos, né? A gente avalia que é fundamental ter um processo de publicização de tudo que está acontecendo. Quanto mais público, melhor fica a discussão, mais fácil, inclusive, depois buscar recursos e conseguir. Um dos instrumentos é criar um observatório da mobilidade que envolva a sociedade civil, né, nessa participação, né? Sabe que é muito difícil estar fazendo conferência, fazendo audiência o tempo inteiro, então você trabalha uma loja de um observatório com entidades pré-estabelecidas, pessoas que vão estar trabalhando, né, que vai ter como função definir, rever e produzir os indicadores que estão sendo feitos, acompanhar, consolidar o centro de informações, permitir o acesso amplo e democrático às informações, incentivar a produção de conhecimento, auxiliar os gestores na tomada de decisão, contribuir para a realização do diagnóstico, possibilitar a capacitação de agente público, publicar o balanço anual dos indicadores e metas, elaborar e aprovar o regimento interno da própria observatório. Então essa é uma forma, né? A lei prevê atualizações periódicas, né, e adequação das ações e propostas ao longo do tempo, né? Nós estamos trabalhando com premissas delas serem precedidas de um diagnóstico e prognóstico dos sistemas de mobilidade urbana, né? Contar com a ampla participação da população e ocorrer, no máximo, a cada 10 anos, ter uma revisão desse plano de mobilidade proposto. Então, para poder, com isso, a gente conseguir, ou vocês conseguirem, né, na cidade de Maringá, ter esse acompanhamento e esse redirecionamento do que está acontecendo. Como existe também já a obrigatoriedade da revisão do plano diretor, o ideal é que isso seja feito sempre em periodicidade, na mesma periodicidade da revisão do plano diretor, né? Se possível de 4 em 4 anos, coincidindo com a elaboração dos planos plurianuais e os prazos de curto, médio e longo prazo estabelecidos. O processo, claro, obviamente, tem que ser feito com participação social. Sempre que possível e tiver sendo feita a Conferência Municipal de Política Urbana, né,
convocado pelo CEMOB, pelo IPLAN, para a discussão dessas políticas, ou, eventualmente, fazer apenas conferências municipal de política urbana, seja realizada a cada 4 anos, caso não vá fazer as políticas urbanas mais geral. Paralelo ao trabalho da audiência do plano de mobilidade propriamente dito, né, foram desenvolvidos outros produtos, como, por exemplo, o documento político para bicicletas em Maringá, né, que é um caderno executivo que está trabalhando isso, como um dos pontos dele. Então, a estratégia para a promoção da bicicleta em Maringá, né, como o escopo aqui pesado, trabalhando desde os locais que vão ser ciclovias, que vai estar na lei, e até propostas de medidas suaves, programas de educação, a dimensão da governança para atingir isso. Enfim, é uma coisa que foi feita paralela. Também um programa de ação imediata no trânsito, um PAIT, com sugestão de medidas, né, na cidade para trabalhar melhor travessias e locais conflituosos, com algumas sugestões, né, croquis para estar trabalhando as questões de melhoria da segurança e da travessia de pedestre, melhoria de circulação em alguns pontos, então foi colocado também. E está lá no site, então, o plano de mobilidade consolidado, a minuta do projeto de lei, e falta agora, então, o caderno de síntese do Plamob, que é pegar tudo isso que está sendo feito. Nós estamos sintetizando um documento, deve ter no total cerca de 150 páginas, com a síntese de tudo, que vai ser, inclusive, impresso para, né, distribuição, eventualmente, para estar disponível também no formato digital, claro, para quem não vai ter condição de ler lá as 10 mil páginas que são o plano como um todo. O relatório consolidado tem cerca de 800 páginas e esse executivo, que é o resumo, cerca de 150, para quem precisa ter apenas uma leitura mais rápida do processo. Então, enfim, é isso, né? O que são os próximos passos aqui, como eu já comecei falando lá? Nós vamos fazer, então, a análise e aprovação nessa conferência, de todo na forma da lei, a adequação das alterações aprovadas aqui, a gente vai adequar e rever lá, só para incorporando essas questões eventuais que aparecerem aqui, encaminhar para análise e aprovação, então, no Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, né, que pela legislação municipal é o responsável pela aprovação final de tudo que tem a ver, né, com o plano diretor ou com a questão urbana da cidade, e a partir daí encaminhamento então à Câmara Municipal de Vereadores para transformar esse plano de mobilidade ser efetivado, né, no projeto de lei. E eu diria que aí sim vai começar o grande desafio do plano de mobilidade. Por enquanto nós estamos fazendo papel, proposta, projeto, estudo, conversa, né? A grande questão do plano é a sua efetivação. Nós não estamos fazendo um plano para virar um papel ou virar uma folha, um negócio vai ficar enfiado numa gaveta de alguém, né? O grande trabalho vai começar a partir do momento que realmente aprovou o plano, temos um plano para Maringá, começar a fazer, implantar e transformar em realidade. Esse é o grande desafio, né? Fazer com que esse plano que a gente está imaginando, propondo, prevendo, com todas as dificuldades, com todos os eventuais problemas que possam ter no plano, mas transformar ele numa efetivamente em ações concretas que o morador de Maringá, que o cidadão de Maringá vai sentir, né, a mudança na sua qualidade de vida a partir daquelas implantações que forem sendo feitas a partir do plano de mobilidade. Então essa é a ideia, né? Relembrando de novo lá, tudo isso está lá no site, lá, mobilidademaringá, né, .com.br, trabalhando isso. Então essa é a ideia. A ideia agora é a gente passar, né, pelo projeto de lei. Todo mundo recebeu o projeto de lei, a gente fez a opção de só fazer ele assim no saco para ter uma maior facilidade de mobilidade. Imaginamos que seria mais fácil manuseá-lo sem grampear, sem nada, para ter folha por folha aí. Não sei se foi a melhor ideia, já vi gente sai da ordem e tal, mas a ideia era essa, gente, tipo, separado para cada um pegar uma folha, trabalhar ela, pensar, né, se quiser aqui. Não sei se foi a melhor solução, mas essa era a ideia básica. A ideia é dar uma passada agora
geral aqui na lei, né, junto com vocês acompanhando. Nós tínhamos previsto inicialmente dividir em até 3 grupos de